gasto aí, faço umas merda aí, mas dos outros a gente guarda mais, então... E aí eu via que os números, assim, não... Já tava esquisito naquela época que você tava lá. Não tinha sacanagem, isso não Aham. tinha. Né? O que eu sentia é que a conta não ia fechar de alguma forma. E o futebol tá ficando caro, né? Sim. E são poucos times que têm condição de pagar o que... E hoje em dia a preocupação com a dívida tem crescido, assim, tipo, as torcidas se preocupam, a mídia se preocupa mais e tal, sobre a questão de você controlar o dinheiro do clube. Exato, entendeu? E como quando eu aceitei trabalhar, a primeira coisa que eu falei, eu aceito, mas eu não quero participar de contrato, eu não quero discutir valor com o jogador, não quero saber quanto eles vão ganhar e tal. O que tu quiser falar comigo. Quando ele vinha de vez em quando falar alguma coisa de dinheiro comigo, eu falava, cara, eu acho que esses números aí... E não é porque eu não tive esses números, que eu ganhei muito bem, cada um ganhou muito bem nessa época. Eu não aceito muito esse negócio de, que agora os caras estão ganhando, nós não ganhamos. Cara, todo mundo ganhou bem nessa época. Na época, há 10 anos atrás, que os caras ganhavam 100 mil, o apartamento era 200 mil. Hoje os caras ganham 1 milhão, o apartamento é 2 milhões. O carro era 30, era 40, hoje o carro é 500. Então, todo mundo ganha bem na sua época. Cada um cuida do jeito que tem que cuidar, né? Sempre digo... O que faz a diferença não é o que se ganha, é o que se gasta, né? Como você gasta e quanto. Então ali eu virei dirigente ali, mas aí dali eu falei, cara, não é pra mim assim. Não é, porque quando a gente atrasava os jogadores... Atrasar salário sempre atrasa. Era como se eu estivesse devendo pros caras. Cara, e a única coisa que eu tenho pavor é dever, cara. Né? A gente que vem assim da comunidade, as pessoas mais simples são as que menos... deixa de pagar, né? Elas pagam, porque é a única coisa que tem. O pobre, a única coisa que ele tem é o nome dele, né? Ele não tem bem, não tem patrimônio, então ele tem o nome dele. Se ele não pagar na esquina ali, que lá não tinha nem documento, ele vai lá no João lá pegar um pão. Ô João, vou pegar um pão, a mãe depois paga aí. Cara, se eu não voltar lá no João e não pagar o pão, já era, daqui uma semana eu vou ter fome e não vou pegar lá, não precisava nem documento. Então eu fui criado assim. Então, quando o jogador vinha em mim, Tinga, não pagaram, não sei o que. Cara, aquilo ali parecia que eu tava devendo pro cara. Eu falei, não quero viver isso pra mim. E treinador eu nunca quis ser, primeiro porque eu sempre quis conviver com a minha família. Né? E treinador, tu não pode... Vai ter uma rotina pior até que... Pior, e eu acho que quase todos os treinadores, pelos que eu conheci e aqui no Brasil... por exemplo, eu moro no Sul, né? Se eu fosse trabalhar em São Paulo como treinador, eu não poderia me mudar com meus filhos e com a minha mulher. Mudar a aula, mudar tudo. Se eu chego aqui e tomo 5 porradas... já tá demitido, eu já tenho que voltar para a escola lá. Então, assim, normalmente o treinador, ele vive muito sozinho. Né? E eu não queria isso para mim, né? Então, assim, até acho que eu poderia ser treinador, assim, pela relação que eu tive sempre com os jogadores, por entender um pouco de futebol. Eu sempre fui curioso com os treinadores, eu não aceitava aquele negócio de treinador entrar chutando tudo e falar, não podemos tomar gol, não podemos tomar gol. Eu falava, por que a gente não pode tomar gol? Eu quero saber onde é que está a brecha, o erro, né? Que muitos não sabem nem explicar, né? Não podemos tomar gol, tá, cara, onde é que está o erro? A gente está marcando individual, zona, tem que dizer, né? Senão não constrói. Eu sempre fui questionador, assim, né? Então eu aprendi muito. Quem questiona tem a chance de aprender. Eu acho que eu poderia ser treinador, sim. Sempre tive uma relação muito boa de liderança, né? Eu nunca quis ser capitão, mas sempre fui da prefeitura, né? Todo time tem uma prefeitura ali e os caras acham que às vezes é o faixa que manda e às vezes não, na maioria não é assim, né? Eu sempre fiz parte da prefeitura, de todos os times. Desde novo eu sempre fui muito chato, assim, né? Desde a época de Grêmio, quando o Zinho era capitão e eu tava ali em volta, eu queria saber, mas por que fazer isso aí e tal? Né? E ele sabia que eu tinha a molecada, era comigo, né? Então quando eles queriam fazer um movimento com a molecada, vinha em mim, os guris tem que... Então eu sempre estava envolvido assim na prefeitura, né? Todo time tem uma prefeitura ali que é... Então eu acho que eu poderia ser treinador assim com a relação que eu tive com o jogador, mas como eu quero viver com a minha família, não quero ficar morando sozinho, eu preferi sair do futebol. É que todo mundo fala Parece que jogador... inteligente. Jogador fica... o jogador fica um pouco tempo no time e tal, que os treinadores ficam muito menos, tipo... Falou. Fizeram uma relação outro dia num programa que os treinadores mais longevos do futebol brasileiro atual, do Campeonato Brasileiro. Cara, os dois que tinham mais era o Abel Ferreira do Palmeiras e o Barbieri do Bragantino. 1 ano. Não dá o 2, né? 1 ano, cara. Fora isso, todos tinham trocado de time. A Série A inteira, né?
Tô treinador complicadíssimo, Pô, né? falar de um ano, né, cara? Como se fosse... Mais longevo que o Campeonato Brasileiro, um ano. É muito mais instável que o jogador, não é? Demais, demais. Os caras têm que ganhar bem mesmo, né? Os caras pagam um preço Muito do risco, caramba. né? A gente tem muito risco pra qualquer pagam time. um preço do caramba. Eu sou hoje... Eu olho pouco o jogo, né? Eu Não acompanha, não? acompanho... Cara, eu gosto de ver o jogador, Uhum. né? Eu gosto de ver o jogador. O jogo que eu gosto de ver hoje, né? Não é porque vocês são flamenguistas e porque eu tenho um monte de amigos no Flamengo. O Flamengo é um jogo que eu gosto de ver jogar. Tu gosta de ver Ver o jogo do Flamengo, eu gosto de ver o Flamengo jogar. Aí eu gosto de ver, tem jogador específico. Pô, se vai jogar o De Bruyne, vai jogar, eu gosto de olhar. Pô, aí se vai jogar Neymar, Messi, Mbappé, esses caras, o cara gosta de jogar. Eu gosto de olhar esse tipo de jogo, assim. Neymar, Messi e Mbappé facilitou porque entrou Porra, os três é um ao mesmo tempo. junto, né? Tá num pacote só, né, cara? E é engraçado, né, cara, que eu falo assim, principalmente a molecada que tá chegando, cara, tem duas formas de tu aprender futebol. Uma jogando e outra olhando. O resto não existe. Hoje em dia tem muita imagem, né? Cara, é jogar e olhar. E aí esse dia, meu filho tava com os moleques lá que eu jogo com ele, meu filho joga no Grêmio, mais novo. Quantos anos? Tem 14 anos. 14 já tá? Joga no Grêmio. E aí tava ele e mais 5 meninos lá, colega dele. Aí de manhã, 10 da manhã, tava passando o Manchester United, né, com o Cristiano Ronaldo. Eu tô lá, eles estavam na mesa tomando café, e eu tô lá no sofá, tô cuidando deles, escutando a resenha deles e tal, né? Pegando a caminhada deles e olhando TV. Aí acabou o jogo, meio-dia, aí fiz um churrasco pra eles, almoçaram lá em casa. 4 da tarde começa um pacotão, né, meu? Paris com 3. Aí eu olhando ali, Aí 6h30 começa o nosso, né? Um pouco mais. Aí era Brasileirão, com um pouco mais de falta, né? Eu sei. Um pouco mais Mais arrastado. amarrado, né? E tava passando o jogo do Grêmio. Aí, passando ali, penteando ali, botei no jogo do Grêmio. E aí, os guris dormiram lá em casa e tal. Aí, no outro dia, eu fui levar eles em casa, botei eles no carro. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Falei, vocês querem jogar futebol? Queremos, tio. Pá. Eu falei, vocês são apaixonados pelo futebol? Eu falei, cara, ontem, 10 da manhã, tava jogando o melhor jogador do mundo. Às 4 da tarde, estava jogando os outros 3 melhores jogadores do mundo. Às 6h30 da tarde, começou o time de vocês. E vocês não olharam um jogo. Vocês estão dizendo que são apaixonados pelo futebol. Então, assim, não tem como, se tu é apaixonado pelo futebol, tu não olhar, e principalmente tu olhar o teu time. Aí eu comecei a fazer pergunta no carro para eles, quem é o jogador da tua posição no teu time? Eu acho que eu... tu não sabe nem qual é o jogador da tua posição, até para saber se tá fazendo merda ou se tá fazendo certo, se tu tem condição de jogar. Então, assim, essas coisas, essas visões que a gente vai tendo é muito pelo que a gente passou, como a gente vê negócios, né? Pô, eu quero fazer um negócio, eu tenho que entender o negócio, né? Vocês são pioneiros no negócio hoje que cresceu para cá, nós são pioneiros, mas com certeza vocês estão sempre olhando, ligado. Não pode sempre parar, ligado, não pode parar. entendeu? É. De alguma forma, isso aqui dá para melhorar. Então, assim, eu vejo hoje que a gurizada, assim, elas não são apaixonadas pelo jogo do futebol, são apaixonadas pelo ambiente de futebol. Porque esse dia inteiro que eles ficaram lá em casa, eu vi eles olhando o cabelo do fulano, a dancinha do Beltrano, o TikTok. Cara, tudo isso eles sabem no jogador. O tênis que ele usa, se é o não sei o quê, se o cabelo é assim, a dança do Neymar, o cabelo do fulano, isso aí eles sabem tudo. E eu falo, cara, tu tem que olhar o treino do Neymar lá, ver como ele treina pra caramba, como ele gosta de ganhar. Então, assim, tá difícil, assim, da gurizada que tá vindo, poucos que são apaixonados.